E o vídeo de hoje será sobre Illuminati. Que susto, mano. Será que os Illuminati realmente existem e querem dominar o mundo? Ou será que esse lance de Illuminati são apenas historinhas que a galera conta? Hoje vamos conhecer a história da sociedade secreta mais famosa do mundo. Então, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo e se você é um fodinha, já vai deixando logo o seu joinha. E deixa pra caralho, mano. Deixa porque, mano, esse aqui, ó, é o tema mais pedido de todas as gerações do canal. Desde o começo a gente fez um vídeo meio... E esse aqui vai ficar legal, então já vai deixando o like. Illuminati. Tem gente que começa a tremer só por ouvir essa palavra. Afinal, esse é o nome da sociedade secreta mais famosa de todos os tempos. E segundo muitas pessoas, a mais perigosa. Eu tenho quase certeza que você já ouviu falar sobre os Illuminati. Se você já não viu falar, você já ouviu alguém contar, algum parente, aquele seu tio que sempre fala Illuminati é coisa do capeta, vai dominar o mundo isso aí. Ainda mais depois que foram lançados vários livros e vários filmes a respeito. Só que esse lance de Illuminati começou a ficar popular em livros e filmes, mas é uma coisa real, não é ficção não. Teoricamente, os Illuminati estariam por trás dos maiores acontecimentos dos últimos anos. Sabe o 11 de setembro e até mesmo a Segunda Guerra Mundial? Pois é, dizem que eles estão por trás disso. E isso tudo pra quê? Pra eles conquistarem cada vez mais o mundo inteiro. Sem contar que muita gente jura que governos de alguns países obedecem fielmente aos Illuminati, ou até mesmo são manipulados por eles. Essas teorias todas você com certeza já ouviu falar, mas o que nem todo mundo sabe é como surgiram os Illuminati. E para isso nós temos que voltar lá para a Alemanha do século XVIII. Hoje em dia nós não sabemos ao certo quem está por trás dos Illuminati, mas lá no século XVIII isso não era tão segredo assim. Estamos falando de Adam Weishaupt, um filósofo que nasceu na Baviera, que fica na Europa, colada na Alemanha. Esse cara teve por toda a sua vida uma educação religiosa, só que ele meio que não curtia o poder que os padres jesuítas tinham dentro da igreja. E os jesuítas, caso vocês não se lembrem, são aqueles padres que vieram no Brasil para colonizar e catequizar os índios, lá na época do descobrimento. A ideia do Adam era meio que libertar o mundo dessa dominação jesuíta que existia dentro da igreja. E com isso, no dia 30 de maio de 1776, ele reuniu algumas galeras, alguns amigos dele e formou os Illuminati. E olha só o nome que a organização tinha nessa época: a Sociedade dos Mais Perfeitos. Desculpa aí, mano. E somente depois que começou a ser conhecida como Illuminati, que quer dizer os intelectualmente inspirados. E nessa história toda não sabemos ao certo quantos membros existiam nessa sociedade. A gente só sabia que lá tinha o Adam, né? Há boatos que era o Adam mais 3 pessoas, mas tem gente que aposta que o grupo era formado por uma galera muito poderosa. Isso que estamos falando, galera, é referente à primeira reunião, porque o bagulho se esparramou tanto... Não fala bagulho não. Fala outra coisa. Ué? Ah, não tem nada a ver. Bagulho é uma coisa pra qualquer coisa. Mas tem coisa que não é usado esse bagulho. É verdade. É verdade. Como assim? É verdade. Mas não demorou muito para os Illuminati crescer, atingir a Alemanha toda e recrutar muitos outros membros. E aí, é claro, o governo começou a ficar com uma pulga atrás da orelha. Afinal, tinha um grupo que reunia uns caras muito poderosos da Alemanha que estavam meio que fazendo um complô contra alguma coisa. Aí o governo falou, que é isso aí? Precisamos fazer alguma coisa antes que isso vire problema grandioso. Foi aí que o governo então começou a perseguir os caras. E em 1784, 8 anos depois daquela primeira reunião que rolou, o Adam precisou fugir do país antes que ele fosse pego. E isso, teoricamente, seria o fim dos Illuminati. Mas será que essa perseguição no governo acabou com os caras? Será que agora o Adam que fugiu acabou com os Illuminati? Eu acho que não, hein? Existem pessoas que não acreditam nos Illuminati ou que acham que eles acabaram ali. Mas tem muita gente mesmo que acredita que eles estão ficando cada vez mais fortes, pois teoricamente, depois do Adam fugir da Alemanha, a sociedade não terminou. Ela teria continuado existindo de forma clandestina e foi conquistando cada vez mais membros e também cada vez mais poder e cada vez mais influência.
Se você procurar por aí, você vai encontrar lugares que falam que os Illuminati estariam por trás de fatos como Revolução Francesa, Revolução Russa, e no século XX a Segunda Guerra Mundial também seria uma obra deles. E eles também estariam por trás da morte de várias personalidades famosas, como por exemplo a princesa Diana. Seriam os pequenos passos dos Illuminati para dominarem o mundo. O objetivo dos caras, galera, é criar a nova ordem mundial. Você também com certeza já ouviu falar disso, mas se não ouviu, a gente vai explicar. A nova ordem mundial seria um sistema que faria com que no mundo não existiriam mais nações e o mundo teria uma única moeda. E aí o poder de toda essa sociedade, é claro, ficaria nas mãos dos Illuminati. E você deve estar aí se perguntando, qual que é o poder desses Illuminatis? O poder que os caras têm é mandar nos governos. Só isso. Só isso. Pra que Kamehameha quando você manda no governo, né, mano? Se fosse só isso seria legal, mas não é só isso. Além disso, os caras controlariam as principais entidades financeiras do mundo e também membros de famílias importantes, como os Rockefeller e os Fords, que também fariam parte dessa sociedade. Resumindo, todo mundo que tem poder no mundo ou faz parte dos Illuminatis ou é dominado por eles. Você não pode ir contra... Junte-se a eles. E não é à toa que os Illuminati são tão temidos. Temido pra galera que acredita nele, né? Porque quem não acredita... é só teoria da conspiração. Porque assim, né, galera? Tem muita gente que acredita que eles estão por trás dos governos e das maiores instituições financeiras, mas nada foi provado. Até porque ninguém consegue provar isso. Se eles existem ou não, a gente não sabe. Mas existem algumas teorias que tentam provar a existência deles. Uma delas envolve a nota de $1. Tem gente que jura que o desenho que tá na nota de $1 é a prova do poder dos Illuminati no mundo. Porque ali na nota teriam vários símbolos dessa sociedade secreta. O mais visível é a pirâmide com um olho, que seria o olho que tudo vê. Bom, mas vamos deixar ele pro final porque tem muita história por trás disso. Na base dessa pirâmide temos alguns algarismos romanos. 1776. Esse é o ano da independência dos Estados Unidos. Mas também é o ano daquela reunião que criou os Illuminati. A primeira. Vamos agora para a parte de baixo da pirâmide, que está escrito em latim. Novus Ordum Seclorum. Que, como muita gente deve imaginar, significa a nova ordem mundial. Agora, deixando de lado a pirâmide, tem outras coincidências. Vários elementos aí na nota aparecem 13 vezes. 13 estrelas, 13 listras verticais, 13 flechas, 13 frutos e folhas. Tem 13 em todos os lugares. 13. Se você olhar bem, tem até o Lula ali, ó. Assim, ó. E não sei se vocês sabem, mas o número 13 é um número adorado pelos Illuminati e usado em seus rituais. Será que tem? Será? Mas o negócio mais bizarro da nota de $1 dá pra ver apenas com uma lupa. É tão pequeno que só dá pra ver com a lupa. É uma coruja minúscula que fica escondida em um canto. E a coruja também é um símbolo muito usado pelos Illuminati, que representaria a sabedoria. E eu tenho aqui, ó, o braço. E agora vamos falar do olho, né? Porque é o maior, famoso, é o maior né? símbolo relacionado a Illuminati é o olho, né? Porque botou um triângulo, botou um olho, Fudeu. É do capeta, Illuminati. conhecido como o olho que tudo vê. Na verdade é o olho de Horus, que é um deus egípcio. Eu tenho aqui também, ó. O olho de Horus tá aqui, não dá pra ver. Tem um diamante. Tem uma pirâmide dos Illuminatis aqui, Oxe, isso aqui é um vibrador, mano? Só que esse símbolo, na verdade, é de outra sociedade secreta, a maçonaria. E essa é uma sociedade secreta, não tão secreta, na verdade, secreta, mas que existe até hoje. Todo mundo sabe que existe de A verdade. gente sabe o que, É. mas não sabe ao certo o que é Exato. feito lá dentro, Mas né? os Illuminati, é assim, são tão secretos que gente não nem se prova nem a existência, tá É. ligado? Beleza, mas então o olho é o símbolo da maçonaria, né? Então, por que ele está no meio dos símbolos relacionados ao Illuminati? Bom, a primeira relação entre os Illuminati e a maçonaria sempre foi muito confusa. Tem teoria que dizem que os Illuminati teriam se infiltrados na maçonaria. Pra tentar descobrir a respeito. Já outros dizem que eles ficam cada um no seu canto. Os maçons ali, os Illuminati ali. E também existem aqueles maçons que dizem que não tem nada a ver com os Illuminati pra não misturar uma coisa com a outra. Então não sabemos ao certo, né, a relação entre eles. Tá, mas aí, o olho da nota, como foi parar lá? Todos os detalhes da nota de $1 foram colocados pelo presidente Roosevelt em 1933. E Roosevelt, galera, era maçom, ou seja, tudo faz sentido pra ele ter colocado, O né, olho. o olho ali na
nota. Só que aí tem gente que diz que a ideia de Roosevelt, na verdade, era colocar esses símbolos para declarar o poder absoluto dos Illuminati no dólar. E o olho que tudo vê não seria um símbolo Illuminati, né? Seria maçom, mas Roosevelt teria colocado porque os Illuminati também gostam desse olho. Mas e aí, esse olho que tudo vê é maçom? Ou realmente deve ser Illuminati? Além da maçonaria, existem outras sociedades que teriam relação com os Illuminati. Uma delas é chamada de Crânio e Ossos, uma sociedade formada por estudantes, onde o ex-presidente George Bush já teria feito parte. Outro é o grupo Bilderberg, formado pelos banqueiros, empresários e políticos mais poderosos e ricos do mundo. As teorias dizem que essas sociedades são herdeiras dos Illuminati, e que direta ou indiretamente eles estariam trabalhando hoje em dia para eles. E agora vale uma reflexão. Pensa aqui, vamos pensar comigo aqui. Se os caras mais poderosos e ricos do mundo estão dentro de uma sociedade que trabalha para os Illuminati, porra, quem são os caras que estão lá nos Illuminati? Então. E aí que está a coisa, ninguém sabe. Boa parte do que foi dito aqui nesse vídeo são coisas vistas como boatos ou até mesmo teoria da conspiração. Mas tem um detalhe importante para ser dito. Tem muitas pessoas que estudam essas sociedades secretas a sério. Entrevistam pessoas, lançam livro, vão atrás da coisa histórica. Estão há séculos estudando esses caras. E muitos deles dizem que pelo menos 75% das histórias que estão relacionadas a Illuminati são falsas, são boatos. Só que, gente, 75% fala que isso tudo é mentira, tem aqueles 25%. De verdade, né? Esses 25% mostraria que os Illuminati são a sociedade secreta mais poderosa e perigosa que já existiu no mundo. Mas isso é o que os caras dizem. Bom, basicamente esse foi um vídeo a respeito dos Illuminati, porque assim, o assunto é muito gigantesco. Se a gente pegar os Illuminati atuais, dá um tema, do passado dá outro, de teoria dá outro, dos reptilianos, dá outro, são segurança, os famosos que são junto com os Illuminati, dá outro, os rappers, tudo, família. Eu acho assim, se tiver muito like nesse vídeo, dá pra gente fazer várias e várias sequências, temas relacionados a Illuminati. Tipo o que a gente fez de Deep Web, dá pra gente fazer só sobre Illuminati. Então, velho, essa é a hora do pedir o like. de Estourar o like. Redes sociais aqui na tela também, comente o que você acha sobre tudo isso. Entra tá? nas nossas redes sociais, lá no Twitter, no Instagram. Vamos bater um papo aqui embaixo. Entra lá, ó, troca ideia. Tô aqui também nos comentários o que você acha a respeito desses caras. O que você quer, se você quer mais vídeos, se você acha que os caras não existem, se você acha que é mentira. Se você nem sabia disso tudo também, né? Que tem gente que nem sabe. Então comente isso e isso é tudo, pessoal. Valeu! Ó, sabe o que que é? É isso aqui, ó. Nossa, quase caguei.